Seja bem-vindo à família 659. Nós estamos numa jornada, uma jornada de 40 dias com propósito. E hoje você está aqui porque você é uma pessoa indesistível. Bom dia a cada um de vocês, seja bem-vindo à jornada 40 dias com propósito. Estamos aqui iniciando o 8º dia. Hoje é o 8º dia dessa jornada. Nós apenas estamos começando esse tempo, esse novo momento. Apenas estamos começando esse dia. Hoje é dia 10 de março. Nós estamos apenas começando o nosso mês. Estamos aí no 3º mês do nosso ano, dando um passo, crescendo cada dia 1%, um pouco mais. Todo dia um pouco mais, todo dia avançando um pouco mais. E a gente nunca perde em nada. Pelo contrário, sempre nós saímos vencedores, aprendendo algo ou recebendo algo, mas não importa, todas as vezes nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Eu e você, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Bom dia a cada um de vocês que está chegando. Deixa eu dar um abraço em vocês aqui de bom dia, que Deus abençoe vocês. É muito bom me reunir aqui com vocês nessa manhã, começar o dia junto com vocês, começar o dia aqui compartilhando a palavra, o Evangelho, começar o dia levando o Evangelho até você, levando a vida até você, levando bênção até você, levando a presença de Deus até você. Bom dia em nome de Jesus. Que Deus abençoe o seu dia. Eu declaro sobre o seu dia, já começando essa manhã, eu declaro um dia de bênçãos. Eu declaro um dia de você hoje se encontrar ainda mais com o seu propósito. Eu declaro um dia de discernimento para você. Eu declaro sobre você um dia de grandes vitórias. Eu declaro um dia sobre você, um dia abençoado, cheio da presença do Senhor. É muito bom estar com vocês, é muito bom estar aqui compartilhando o Evangelho. Hoje nós vamos compartilhar Filipenses capítulo 2, versículo 1. Filipenses 2, versículo 1. Bom, você sabe, né? Meu Instagram, Fernando Mardegan, ponto, uns tracinhos que agora a pessoa colocou lá. Ele foi hackeado, eu ainda não recuperei, né? Estou no processo de recuperação, é um pouco demorado mesmo, pelas notícias que eu tenho visto. Então você, se tem recebido alguma mensagem em meu nome pelo Instagram, por favor ignore essa mensagem. É uma pessoa que está fraudando outras pessoas. Houve pessoas que já foram fraudadas por esse indivíduo e por essa pessoa. E você que está sabendo, né, sempre ajude a compartilhar. Quando voltar ao Instagram, né, o meu Instagram, eu aviso vocês de uma maneira que vocês vão perceber que sou eu. Tá? Enquanto isso eu estou usando aqui o da minha esposa, a Márcia me cedeu aqui o Instagram dela para eu usar, para a gente continuar aqui a nossa jornada. O meu WhatsApp está normal, tá bom? Não tem nenhum problema no meu WhatsApp. É até bom que você permaneça no grupo que a gente tem lá da jornada, porque ali eu te mantenho informado, para que você não seja enganado, tá bom? Então ali eu te mantenho informado, ó, tá ali, tá hackeado, não tá hackeado, eu te aviso ali. Então ali é um lugar de comunicação para a gente poder ter uma comunicação rápida, tá bom? Uma comunicação bem rápida. Então eu estou usando aqui, você que ainda não segue a Márcia, vai lá, aqui você clicar, vai aparecer o nome dela, já coloca aí seguir a Márcia Mardegan, né? Você vai ser abençoado aqui também com o perfil dela. Filipenses capítulo 2, versículo 1 ao 2, diz assim: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Anteontem nós começamos a falar sobre unidade. Ontem eu trouxe algumas informações para vocês aqui sobre andar atento e vigilante.
E hoje nós vamos continuar o assunto da unidade. E literalmente é interessante, né? Parece que Deus tem prazer, Deus é lúdico, Deus gosta de nos ensinar no dia a dia, na prática, e que bom aprender com o Senhor. Melhor estar na mão do Senhor do que estar na mão de qualquer pessoa. É muito melhor nós estarmos na mão do Senhor. Você que está aqui na mão do Senhor, compartilha essa live agora, dispara aí um monte de convite, pelo menos uns 10 convites aí para as pessoas que você conhece. É muito bom estar na mão do Senhor. É muito bom permitir que o Senhor cuide da nossa vida, é muito bom que o Senhor permitir que o Senhor zele pela nossa vida, é muito bom ser guiado pelo Senhor, é muito bom ser direcionado pelo Espírito Santo, mesmo que você esteja no deserto. E me sinto realmente num deserto, né? Não estou triste, nada, mas me sinto num deserto em que eu estou tirando muitas lições. E nós estamos sendo conduzidos, eu estou à frente de vocês aqui nessa jornada, então nós estamos sendo conduzidos nesse deserto. E nós precisamos olhar ao nosso redor e aprender o que o Senhor está fazendo, para onde o Senhor está nos direcionando. E se nós estivéssemos numa situação ainda talvez pior, o que nós faríamos? Por onde nós iríamos? Né? Jesus, quando ele veio com uma mensagem dura sobre as pessoas que o ouviam, dizendo que eles precisariam comer da carne dele, tomar do sangue dele, eles não estavam entendendo, mas Jesus estava falando da ceia. E estava falando também da sua morte, o que iria acontecer desse novo nascimento. Naquele momento, muitas pessoas, a Bíblia diz, muitas pessoas elas foram embora. Muitas pessoas elas o deixaram. E Jesus olha para os discípulos e fala: e vocês? E aí eu percebo que no tempo de dificuldade, a maioria das pessoas elas fogem. E aí eu quero compartilhar essa máxima de novo com você. O fujão nunca vence e o vencedor nunca foge. Aprendeu essa ou não? O fujão nunca vence e o vencedor nunca foge. No primeiro momento de dificuldade, a maioria das pessoas elas fogem. A maioria das pessoas elas desistem. A maioria das pessoas deixa para lá e foge. Isso acontece de maneira muito clara. No momento da dificuldade, você já logo percebe quem vencerá e quem perderá. Deixa eu dizer uma coisa para você, o que a Bíblia diz sobre você. A Bíblia diz sobre você que você é mais do que vencedor. Isso não é para bonito, não. A Bíblia diz isso sobre você, que você é mais do que vencedor, porque você tem o Espírito Santo de Deus habitando dentro do seu coração. A Bíblia diz sobre você que você não é daqueles que desistem. Então, meu querido, no primeiro momento de dificuldade, não desista. Para de fugir. Para de fugir, para de desistir. Para de reclamar, de achar que está todo mundo conspirando contra você. Pare de desistir. Pelo contrário, nós precisamos continuar enfrentando as dificuldades, as tempestades, o que for que apareça. Desfrutando dos dias bons, de repente é os dias bons que têm feito mal para você. Tem feito mal porque você baixa a guarda, porque você deixa de buscar o Senhor como você estava buscando. E às vezes a tempestade, o primeiro sinal de tempestade, o primeiro sinal de dificuldade, o primeiro sinal de medo, as pessoas fogem. As pessoas abandonam a Cristo. As pessoas abandonam até a própria família, se for o caso, abandonam para viver a própria vida. E as frases que eu escuto é essa aqui. Eles falam assim: eu quero ser feliz. Eu quero viver a minha vida e ser feliz. Abandonando a própria família. Abandonando a esposa, abandonando os filhos, abandonando o esposo, abandonando filhos. Dizem: não, eu quero ser feliz. Deixa eu dizer uma coisa para você. Um fujão nunca é feliz. Um fujão nunca encontra o seu propósito. Um fujão sempre será um fujão. Um fujão sempre será um fugitivo. E eu e você, nós não somos fugitivos e nem andarilhos. Nós somos peregrinos, estamos indo para uma direção, e nós somos pessoas que estamos caminhando do lado de Jesus, mesmo que no deserto. É no deserto? Mas lembrando que foi o Espírito Santo de Deus que levou Jesus até o deserto. E o Espírito de Deus esteve com Jesus os 40 dias naquele deserto. Então, meu querido, nós temos que parar de fugir, parar de dar desculpa pelas nossas fugas. Parar de dar desculpa pelas nossas fugas, nós não podemos fugir. Nós não podemos fugir de coisas tão importantes. As pessoas abandonam a fé por bobeira. As pessoas deixam Jesus, as pessoas param de congregar por bobeira.
Ah, porque alguém está lá e alguém que não tem um bom testemunho, porque tal pessoa me machucou, porque tal pessoa... Isso acontece, eu também me decepciono demais. Eu me decepciono olhar para as pessoas, eu me decepciono quando eu fico olhando demais para os defeitos das pessoas, eu me decepciono. Mas eu não posso seguir a Deus por causa das decepções. Eu tenho muitos outros bons exemplos. Eu tenho o meu Senhor que me guia, eu sei o meu propósito. Você é a igreja de Jesus, nós somos a igreja de Jesus. E nós não podemos desistir. Jesus olha para os discípulos e fala: e aí vocês? E aí alguém se levanta e diz: para onde nós iremos? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. O texto que eu estou lendo, Amanda, é Filipenses 2, do 1 ao 2. Filipenses capítulo 2, do 1 ao 2, tá bom? Estou falando sobre unidade. Aí eu aprendo aqui, ó, quando Jesus olha para aqueles discípulos, ele diz assim, ó: para onde nós iremos se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Pedro se levanta e diz isso. Para onde nós iremos se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Aquilo ali traz o que? Uma unidade. Não tenha mais a multidão, mas trouxe uma unidade no grupo diante de uma palavra. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uma palavra nos uniu. Um propósito nos uniu. Deixa eu dizer algo para você. Eu tenho dito isso, nós estamos numa semana de oração aqui na igreja. Eu tenho dito isso todos os dias. É um propósito que nos une. Eu sou diferente de você, você é diferente de outra pessoa, você é diferente de outra pessoa. Cada um tem sua característica, porém, nós não podemos ter um coração diferente. Se há um coração diferente dentro do corpo de Cristo, isso se chama heresia. Isso se chama uma brecha para o diabo entrar e destruir. Nós não somos aqueles que retrocedem, nós temos o mesmo coração. Podemos ser diferentes, mas o nosso coração tem que bater pela mesma coisa. E aí o texto de Filipenses vai dizer: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, ou seja, o que motiva a minha ação, se tem alguma coisa que motiva a minha ação, eu estar em Cristo, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Paulo está falando para essa igreja, está falando o segredo é a unidade, está falando para nós a unidade é o segredo, está falando para mim, está falando para você, o segredo é a unidade. E unidade, meu querido, não é fazer a mesma coisa. Babel estava fazendo a mesma coisa, mas estava fazendo sem a inspiração do Espírito Santo. E o Senhor veio lá e espalhou eles. O Senhor veio lá e espalhou eles, eles perderam as forças. Quando nós somos espalhados sem a direção do Espírito Santo, sem a vontade de Deus, nós nos tornamos fracos, nós nos tornamos pessoas fracas. Mas deixa eu dizer algo, mesmo que a gente seja espalhado, mas agora com o mesmo propósito, pessoas com o mesmo propósito espalhado, nós nos tornamos ainda mais fortes. Hoje você está aqui, começando esse dia, eu quero dizer para você, você precisa unir o seu coração com a tua família. Se não tem alguém maduro na sua casa para tomar essa decisão, tome essa decisão pela sua família. Se não tem alguém maduro na fé para tomar essa decisão, tome você essa decisão pela sua família. Trace o rumo da sua família e comece a gerar isso pela fé. Agora, se você ainda está na fase de formar uma família, então escolha bem com quem você formará a sua família. Forme a sua família na presença do Senhor, com o coração certo e o propósito certo. Pega os seus filhos, os seus filhos estão num rumo diferente, traga você o propósito para a família. Então, na nossa família hoje, você trará uma ação de unidade. Deixa eu dizer algo, não é concordar. Não entenda a unidade como ficar concordando com o que as pessoas dizem se elas estão dizendo coisas erradas. Unidade não é isso. Unidade, pelo contrário, é unir o coração com o coração de Deus. Isso é unidade. Unir o coração com o coração de Deus. Olha aí, 90 pessoas hoje ao vivo aqui na jornada dos 40 dias. Não tem nada que pode nos parar.
Essa é uma palavra de Deus para a nossa vida. Unidade não é fazer a mesma coisa, é ter o mesmo coração. Vai lá agora no teu ministério, na vida, da sua vida com Deus, traga unidade. Na igreja você preserve a unidade. Ó. Quer trazer alegria para o reino de Deus, para o Senhor? Então tenha o mesmo modo de pensar, tenha o mesmo amor, haja no mesmo espírito e tenha uma só atitude. Mas eu sei, você tem a mesma fragilidade que eu. Quando você tem 100 pessoas, tem 90 fazendo isso que agrada ao coração de Deus, mas tem 10 que não estão fazendo. As 10 chamam mais atenção do que aquelas 90 que estão fazendo. As 10 elas chamam mais atenção do que 90, do que aquelas 90 que estão andando em unidade. Por quê? Por que a gente insiste em olhar para o desertor? Por que a gente insiste em olhar para aquele que está destruindo a unidade? Por que parece que as obras do diabo são, aos nossos olhos, maiores do que as obras de Deus? Por que as notícias da internet, aí dos noticiários são guerra, rumores de guerra, dificuldades, fome, peste? Por que não se exalta as boas coisas que estão acontecendo? Por que não exalta os testemunhos que estão sendo contados por você, vividos por você? Por quê? Porque a sociedade insiste em valorizar os 10% dos desertores, daqueles que andam com o coração longe da presença, do que com aqueles que andam com 90, aqueles 90 que andam com o coração firmado. Hoje você precisa prestar atenção nos detalhes. Hoje você precisa prestar atenção nos detalhes. Hoje você precisa trabalhar pela unidade. Deixa eu dizer algo, trabalhe pela unidade da sua família. Trabalhe pela unidade da família da fé. Às vezes você está até não concordando com algo, mas busque a unidade no espírito e trabalhe com a unidade. Respeitando as pessoas, unindo as pessoas. Sempre haverá coisas para destruir a nossa unidade, sempre haverá empecilhos para destruir a unidade da família, sempre haverá empecilhos para destruir a unidade da igreja, mas nós precisamos ter discernimento e nós não podemos parar. Nós não podemos parar, nós não podemos desistir, nós não podemos voltar atrás, nós não podemos, em nome de Jesus, parar de maneira alguma. Nós precisamos continuar. Na igreja, na família da fé, você precisa continuar, você precisa insistir. Você precisa unir o coração. Apoie o movimento de Deus sobre a terra. Seja parte desse movimento de Deus sobre a terra. Isso é unidade. Para que rumo nós estamos andando? Então nós vamos firmar as estacas aqui e nós não vamos parar. Para onde nós estamos indo? O que nós vamos fazer? Para onde nós vamos? Quais são as ferramentas que nós vamos usar? Você pode até ter uma boa opinião, mas entre a boa opinião e a unidade, preserve a unidade. Preserve a unidade. Preserve a unidade. Não tem problema você expor a sua opinião de maneira alguma. A sua opinião sempre será bem-vinda se ela vem junto com o seu compromisso. Se a sua opinião vem junto com o seu compromisso na sua casa, ela é sempre bem-vinda. Agora você chega lá para a mãe, chega para o pai, chega para o esposo, chega para a esposa. Você está cheio de opinião, mas você está comprometido com a sua opinião? Você chega lá na igreja, você tem um monte de opinião, mas você está comprometido com a sua opinião? Ah, o que tem que fazer, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. Tudo bem que você está vendo, você é comprometido em fazer isso daí? Você está comprometido em viver isso aí dentro da sua casa, na igreja, na sua família? Se você não está comprometido, para de dar opinião. Agora, se você está comprometido, dê a opinião que você quiser, mas seja o primeiro a dar o primeiro passo. Não só o primeiro, mas o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo. Vamos tentar resumir aqui no que nos une? Para a gente finalizar esse tempo, vamos tentar resumir numa frase o que nos une? Então vamos lá, tantas coisas diferentes que nós podemos fazer, tantas maneiras nós podemos agir. Vamos tentar então resumir o que é que nos une. Eu vou colocar essa frase aqui.
nos une, a nossa missão que nos une é conhecer mais a Deus, intimidade com Ele, intimidade, palavra, oração, dependência, conhecer mais a Deus, fazer Ele conhecido, missões, evangelismo, discipulado, fazer Ele conhecido. Então são dois eixos da nossa vida, conhecer mais a Deus e fazer Ele conhecido. Isso aqui nos une. E aí você está lá na sua casa, e a sua casa tem como propósito conhecer mais a Deus e fazer Ele conhecido. Sua família tem esse propósito. Você está lá na igreja, você está na tua célula, no seu grupo pequeno, no ministério, onde você quiser que você esteja lá na igreja, fazendo o que você quiser. Mas o seu propósito é conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Não tem como você errar e não tem como você não preservar a unidade. A sua presença preserva a unidade, o seu olhar preserva a unidade, as suas palavras preservam a unidade. E se nós estamos no deserto, a gente precisa preservar a unidade. Deixa eu contar uma experiência para vocês. Em 2003 eu entrei numa agência missionária. Em 2003 eu entrei numa agência missionária, se chamava Missão Horizontes, e foi o meu primeiro treinamento, seminário de missões. Eu e a Márcia, nós casamos e fomos. O que me chamou a atenção nessa agência foi o seguinte: essa agência ela tinha enviado ao mesmo tempo quase 100, 90 e poucos missionários ao mesmo tempo, brasileiros e alguns da América Latina, enviaram ao mesmo tempo para a região do mundo conhecida como Janela 1040. É a região que engloba o norte da África, Oriente Médio e Ásia, nos graus 10 e 40 do mapa do globo. E aquela faixa de terra ali estão as pessoas que menos ouviram falar de Jesus. E eles mandaram quase 100 pessoas de uma só vez para o campo missionário. Aquilo me chamou muita atenção. Foi um dos testemunhos que me levou para missões. E depois já estando lá, eu ouvi as histórias, né? E como eles chegaram, eles todos chegaram pela Espanha, através ali de Marrocos, desceram, entraram em Marrocos. E de Marrocos até o Egito, alguns ficaram por ali e foram numa trajetória pelo deserto do Saara de caminhão, tipo um pau de arara. Foram de caminhão, atravessaram aquele mundaréu daquele deserto e chegaram ao Egito e foram distribuindo os missionários por vários países ali. Interessante que eles disseram o seguinte, olha o que eles disseram, alguns testemunhos, né, relatos desses missionários. Eles disseram o seguinte, que enquanto eles estavam naquele caminhão, ali eles passaram momentos muito difíceis, de escassez, falta de água, até chegar em algum lugar que teria água, muito calor, né? Em algum momento passaram dificuldade com alimento, fome, mas não uma fome exacerbada, mas ficaram com muita fome por causa da distância, não tinha nada. Imagina, um lugar é um deserto, uma estrada e seja o que Deus quiser ali. E aí a frase que eles usavam é o seguinte: quando o ser humano fica com fome, você descobre a maldade no coração dele. O cara é capaz de fazer é capaz de arrancar a mão de um cara para comer. E você sabe de acidentes que aconteceram em alguns lugares que a pessoa caiu aí de avião e de repente sobreviveram comendo a carne de alguns que estavam junto. Meu Deus do céu. Sobrevivência. Quando a pessoa vai sobreviver, ela está no ímpeto da sobrevivência, ela é capaz de matar, ela é capaz de morrer, ela é capaz de fazer coisas horríveis, inclusive. Sabe por que eu estou dizendo isso para você? A unidade precisa nos unir. A unidade ela precisa preservar. No momento que a gente passa por dificuldade, que a gente precisa sobreviver, que você está pensando no seu próprio umbigo, você não pode tomar decisões inconsequentes. Você não pode tomar decisões individualistas. Você precisa trabalhar pela unidade. Faça isso na sua casa. Faça isso na sua igreja. Trabalhe pela unidade. Trabalhe pela unidade. Você está no deserto? Saiba, virá tempos de tempestade, de dificuldades. Trabalhe pela unidade. Preserve a unidade. Complete a sua carreira preservando a unidade. Paulo, vamos repetir o versículo aqui. Paulo está dizendo assim, ó: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito,
e uma só atitude. Tenha hoje uma atitude que preserve a unidade. Deixa eu compartilhar o código aqui com vocês. Então vamos lá, eu vou compartilhar o código com vocês, tá? Essas duas letras aqui é o código. Beleza? Tá aí, ó. Esse é o código. Anota aí o código para você não se perder. Código. E aí a gente vai orar. Tá bom? Anota esse código. Hoje, tá bom? Eu vou publicar já essa live também no YouTube. Vou colocar no nosso grupo lá do WhatsApp, beleza? Aí eu colocando no grupo do WhatsApp, dando certo, eu vou seguir o cronograma. Essa live não vai ficar disponível aqui no Instagram. Ela vai ser retirada e nós vamos manter lá no nosso grupo. O nosso grupo é um lugar de segurança, graças a Deus. Então você que está aqui e não está no grupo e quer entrar, são 3 grupos que nós temos. É o mesmo teor, o grupo, tá bom? Fique em um só, estando em um grupo, tá ótimo. É onde você recebe as notificações, é onde você é informado em nome de Jesus. Beleza? Então vamos lá, vamos orar. Quero orar por você, quero orar pela sua vida. Isso aí, dona Vilma, a senhora acertou então. Que bom, né? Vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus sobre a nossa vida, abençoar o seu dia, abençoar a sua família, a sua casa. Senhor, em nome de Jesus, eu quero abençoar a vida dos teus filhos. Senhor Deus, eu quero pedir ao Senhor que venha sobre cada um deles. Quero orar especialmente pela família da Eunice, Senhor, que está enlutada hoje. Eu peço ao Senhor misericórdia sobre essa casa, sobre esse lar. Tem misericórdia, Senhor. Senhor Deus, sustenta essa família, abençoe essa casa, esse lar. Senhor Deus, eu também peço ao Senhor, Pai, que ajude a cada pessoa, Senhor, Pai amado, que está aqui, que precisa de um toque na saúde, que o Senhor traga cura, que o Senhor abençoe a vida dos teus filhos. Senhor Jesus, eu te agradeço, eu te louvo. Muito obrigado, Jesus. Abençoe, traga sobre esse dia prosperidade sobre nós, traga sobre esse dia alegria, traga sobre esse dia força, vigor, em nome de Jesus. Eu peço a tua bênção, Pai, sobre as nossas vidas. Peço ao Senhor que derrame sobre nós do teu Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, nós te louvamos, Senhor, e louvamos ao Senhor porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Hoje é um dia de crescer, Senhor. Hoje é um dia de liderar. Hoje é um dia de avançar. Nós declaramos, Senhor Deus, sobre esse dia que nada poderá nos deter. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Em nome de Jesus. Tenha um ótimo dia, meus queridos.